Muito bem, 2026 começou e se você está clicando nesse vídeo, eu acho que muito provavelmente você tem uma meta clara de largar o vício em conteúdo adulto, né? Se você está vendo esse vídeo ou já viu outros aqui no canal, é porque ou você se interessa em ajudar esse tipo de pessoa ou você mesmo quer resolver esse problema na sua vida. E não é à toa, o vício em conteúdo adulto, o vício em pornografia, ele é a grande pandemia silenciosa, especialmente entre os homens. E eu resolvi falar sobre uma técnica específica, né, que ela tem que acompanhar toda essa etapa de você largar o vício. Porque de nada adianta você fazer o NoFap, e essa é uma das minhas críticas ao NoFap, e ficar 30, 40, 50, 60, 90 dias sem pornografia, sem masturbação, né, e ainda assim não cuidar com o que já foi para dentro, né? Ou seja, o que você consome com os seus olhos e os seus ouvidos não entra por um lado e sai pelo outro, né? Você não espelha aquilo na mesma hora. Muito pelo contrário. Essas coisas ficam armazenadas na memória e no imaginário. E é justamente isso que mais pra frente vai virar um gatilho, um produto para um desejo. E aí esse desejo vira uma tentação, essa tentação faz com que você caia novamente, né? Então eu separei esse tópico muito importante que a gente pode chamar, e como os jovens têm chamado hoje, né, de dessexualização, né, ou despornificação da mente, da cabeça, né? Ou o que os antigos, eu prefiro chamar assim, né, é bem mais, bem mais claro, bem mais educado, purificação da mente, né? O que é a purificação da mente? A purificação da mente, ela é a limpeza das faculdades psicológicas que nós temos, que elas retêm as informações que os nossos sentidos eles captam. Então tudo que os nossos olhos veem, que o nosso olfato sente, que os nossos ouvidos ouvem, né, que o nosso paladar sente e que o nosso tato sente também, isso tudo precisa ser purificado. E existem dois tipos de purificação, né, para a gente começar. A purificação dos sentidos externos, então esses 5 sentidos que eu acabei de falar, o que nossos olhos veem, o que os ouvidos ouvem, etc, etc. Mas também uma purificação que é mais desconhecida, que é a purificação dos sentidos internos. Ou seja, a purificação da nossa memória e a purificação do nosso imaginário. Então, é essa chave de saber que nós temos essas faculdades psicológicas para serem limpas, tanto a visão, a audição, o olfato, etc, etc, mas também a memória e a imaginação são fundamentais. Vamos começar por fora. Isso é uma coisa que deveria ter sido ensinada para nós desde a mais tenra idade e não foi. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes jovens, que é o seguinte: poxa, deveria ter nos sido ensinado que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está vendo. Deveria ter nos sido ensinado que nós devemos ter algum cuidado com as coisas que a gente está ouvindo. E que a depender do que a gente está vendo e do que a gente está ouvindo, o produto na nossa mente, nos nossos afetos, na nossa imaginação, no nosso imaginário, especialmente quando crianças, quando jovens, ele vai ser moldado de um tal jeito que vai ir configurando como a gente vai se comportar. Em outras palavras, se você, quando era criança, se você, quando era jovem, consumiu coisas boas, coisas belas, coisas que têm a ver com o verdadeiro, com aquilo que é autenticamente bom, né? Se você não foi exposto a uma sexualização precoce, se você não teve maus exemplos, se você teve bons exemplos dentro de casa, de um pai, uma mãe, um avô, uma avó, de pessoas que têm uma postura correta no agir, né? Que foram te ensinando essas coisas, tanto com palavras quanto pelo próprio exemplo. Se você teve contato com as histórias da tradição humana, se você foi alfabetizado e conseguiu ler bons livros, isso tudo vai moldando o seu mundo interior, e isso vai reforçar o comportamento que você vai tendo no seu desenvolvimento. Agora, pelo contrário, e o que aconteceu com a grande maioria de nós, e eu me incluo nesse balaio também, a gente teve contato com desenhos que hoje a gente sabia que não eram tão bons e passavam na TV, com conteúdos no YouTube, com coisas no Instagram, coisas no TikTok,
que foram apodrecendo o nosso imaginário e, mais do que isso, viciando nossos sentidos. Porque a vontade que dava era de pegar a tela, de pegar o computador, de pegar o celular e ficar horas e horas a fio, né? Sem algo que realmente formasse o nosso psicológico, mas que só viciasse ele. Uma curiosidade vã, como os antigos vão falar. O vício da curiosidade. Né? Então, é muito importante ter essa regra do que está entrando dentro. E a grande maioria das pessoas não percebe isso e deixa entrar qualquer coisa. E deixa entrar TikTok, e qualquer tipo de conteúdo, especialmente aqui falando da questão pornográfica, os conteúdos mais sensuais que tem nessas redes. O soft porn, né? Séries, seja de streaming, de TV, muito apelativas. Vídeos completamente desnecessários de fofoca, de famosos, etc. Que não compele a sua vida. Né? Fotos, imagens, etc. Vão entrando coisas que não fazem bem para o psicológico. E se essas coisas vão entrando habitualmente, são elas que vão mudar o comportamento. Então, o que a gente vê, o que a gente ouve, se a gente está ouvindo boas músicas, né? Ou se a gente está ouvindo um funk com o pior tipo de letra possível, um sertanejo que só endossa a traição, aqueles sertanejos modernos, universitários. Né? Ou se a gente está conseguindo ouvir uma música clássica, uma música antiga, uma música decente. Assim, não estou nem falando que todo mundo precisa ouvir música erudita. Mas uma música mais decente já ajuda muito. As músicas tradicionais de vários países, os cantos tradicionais, enfim. Tem bastante coisa boa. Ter esse controle, então, do que é necessário para regular e começando a ter esse controle, como se você criasse uma espécie de pedágio e você vai abrindo a cancela para quem entra e quem não entra. Talvez para você que esteja ouvindo isso, seja um pouco mais difícil. Você talvez seja uma pessoa que fica muito tempo no celular, você seja uma pessoa que tem apreço por ver séries ou que consome muito alguma rede social como o Instagram, o TikTok, enfim. Isso vai envolver uma certa renúncia, mas é uma renúncia para o bem. É uma coisa que é necessária ser feita. Né? E o porquê de fazer isso é muito claro. São essas coisas que estão entrando para dentro da nossa mente que, no fundo, elas vão moldar todas as nossas emoções. E esse é o principal ponto que eu tenho que chegar para falar agora da principal purificação quando o assunto é pornografia. Que é o seguinte, claro, nos sentidos externos, você não vai consumir pornografia, você não vai ver. Eu tô contando com isso. Né? Você já está no processo de largar esse vício. Eu não quero mais assistir. Tô conseguindo, Caio, tô me controlando, mas eu preciso eliminar o conteúdo que está na minha cabeça. Então, essa é a parte principal do vídeo. O que falta agora para eliminar, né, o conteúdo interior, ou seja, o conteúdo que está dentro da memória, o conteúdo que está dentro do imaginário, né, são duas coisas. A primeira delas é começar a colocar as coisas boas. Então você vai ter que ter contato com o que é o oposto da feiura da pornografia. Você precisa ter acesso a bons livros e recuperar sua atenção, porque todo mundo sabe, tela, pornografia, etc. ferra com a nossa atenção, a gente fica com a atenção de peixe dourado. Né? Então, livros, bons filmes, especialmente os filmes antigos, existem listas com bons filmes aí que você pode assistir. Tem a lista do Vaticano, tem listas de críticos pessoais, dá para encontrar muita coisa boa. Documentários, obras de arte, terem livros de arte. É que eu não estou com nenhum aqui de fácil acesso, senão eu mostrava. Mas livros de arte, escolham uma livraria ao acesso de vocês, ou a própria Amazon, e tenham 2 livros de arte que vocês possam olhar as peças de arte. Tenham quadros na casa de vocês. Né? Essas coisas elas são muito importantes para a reconstrução do imaginário. Especialmente a boa literatura, as sagradas escrituras e as peças de arte. E as boas músicas. Então, começar a ter contato com o belo. Começar a ter contato com o belo. E não mais com o profano da pornografia. Não mais com o
feio com F maiúsculo, né? Que é o oposto do belo. E então essa é a parte ativa, né? Você vai começar ativamente a buscar esses elementos. E em concomitante, claro, você não vai colocar mais coisas feias. Você vai começar a parar de colocar as coisas ruins e essas coisas e esse desejo, essa afeição pelas coisas ruins. Na medida em que você não vai mais consumindo elas, você faz esse esforço, essa violência contra si mesmo. De eu desejo, mas eu sei que é ruim para mim, eu não vou. Conforme isso vai acontecendo, o desejo, a afeição vai morrendo por inanição, vai morrendo de fome, digamos assim. Como se você tivesse um leão enjaulado e você para de dar comida para ele. Se você não der comida, ele vai morrer de fome. Então é mais ou menos isso que você está fazendo. Você não está mais alimentando aqueles afetos pela pornografia. Você está deixando eles morrerem. Né? E em concomitante tem essa parte de você agora colocar coisas bonitas, colocar coisas belas, coisas verdadeiras, porque não dá para deixar um buraco ali. Você tem que começar a se afeiçoar com o que é bom e belo de verdade. Né? E essa purificação ela acontece desse modo. Você se priva das coisas ruins, então essa é a primeira via, e a segunda via é você começa a tomar posse das coisas boas. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas, mas que ao longo de várias semanas e meses você começa a ver um resultado muito claro disso. E principalmente porque esse é um hábito que você tem que tomar para o resto da vida. Porque é isso que é purificação. Purificação é você tornar a coisa pura. E você tornar a coisa pura é você, no fundo, ser puro também. Então você não é puro agora. Ah, não, ó, deixa eu me livrar dessa questão da pornografia aqui, depois eu vou pra lá. Não vou mais ligar pra isso. Não, isso é uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida. Como o cuidado do corpo, o cuidado da mente, é assim que funciona. Você não tá bebendo gasolina, você não tá comendo pedra, você não tá se jogando do penhasco. Por quê? Porque essas coisas danificam o seu corpo. Do mesmo modo é a pornografia e as coisas e qualquer outra coisa ruim que entra dentro da memória e da imaginação por meio dos sentidos e que sirva de combustível para a própria tentação da pornografia. Então você vai parar de fazer as coisas ruins e vai começar a adicionar as coisas boas. Numa analogia com o corpo ainda seria uma dieta, exercício, academia, sono regulado, etc. Né? Então, basicamente é isso. Tá? Essa é uma técnica fundamental e que sem ela é muito difícil abandonar de fato o vício em pornografia. Porque por mais que o sujeito fique 90, 100, 120 dias sem nenhuma queda, se ele não fizer isso para perder a afeição pelo conteúdo pornográfico, a luta fica muito mais difícil. E aí pode dar aquela sensação de que ele é o Sísifo, ele está carregando uma pedra, ele chega até o topo e a pedra cai de volta. Ele vai lá, carrega a pedra gigantesca até o topo de novo e a pedra cai de volta. Então, ter esse cuidado para fazer esse trabalho de purificação da mente. Demanda tempo, exige uma certa paciência, mas é completamente possível. Se você quer saber mais sobre isso, inclusive, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição e conhecer o meu livro de combate ao vício em conteúdo adulto, Combater o Bom Combate, tá bom? Por hoje é só. Se você tiver gostado, deixa um gostei nesse vídeo e compartilhe ele para outras pessoas que você acha que seria interessante conhecer esse conteúdo também. Se você ainda não é inscrito, peço por favor que você se inscreva também para apoiar o nosso canal aqui. E eu vejo você numa próxima. Um feliz ano novo, feliz 2026 e até mais. Tchau, tchau.